Boa noite para todos. Agradeço novamente o convite e essa acolhida, né, tão carinhosa. E todos já sabem que não é uma exposição apenas, a gente vai refletir, mas esse é um trabalho deste grupo. Tudo aquilo que estivermos pensando, vibrando, ansiando, né, desejando, forma algo, né, uma produção deste grupo e todos nós, né, estamos comprometidos e seremos beneficiados com os frutos desse entrosamento, né, dessa comunhão. A Joana que é a grande mentora que formou e ainda está formando diversos núcleos pelo Brasil, talvez até fora do país, eu não tenho muita notícia, mas creio que sim. Formando essa família, né, numerosa, família espírita, e cuidando, zelando por nós. Só que é um cuidado diferente do que uma irradiação, uma prece, como de uma maneira geral, ou de uma orientação que uma casa espírita, nas suas diversas atividades, promove. Não, ela vem cuidar do nosso coração, né? Saber de perto as nossas dores, enviar recursos, orientação, trazer luz para o nosso desenvolvimento, nos estimular a essa busca de nós mesmos, melhorar essa nossa relação conosco e também com os demais, né? Vem fazer uma enorme contribuição. Por isso ela monta esses núcleos. E vocês é mais um núcleo da família Joana de Ângeles que está sendo cuidado com muito carinho, com muito zelo. Então, vamos juntos mais um pouco nessa jornada da Joana, com esse livro, todas as obras, né, psicológicas da Joana são especiais, mas há alguns que se destacam, né? E Vida, Desafios e Soluções é uma dessas obras que se destacam nessa coletânea. E, particularmente, né, nessa noite, estamos aqui convidados a penetrar um pouco mais na questão do pensamento, né, das nossas atitudes mentais. Vocês já devem ter começado, creio que sim, esse capítulo Energias da Vida, né, que é o capítulo 4, deve ter trabalhado os hábitos mentais. É importante voltarmos um pouquinho, eu vou pedir licença para a gente voltar um pouquinho em hábitos mentais, porque o tema que vamos desenvolver hoje, que frustrações e dependências, tem íntima relação com os hábitos mentais, né? Então, quem puder, tiver com o livro, volta lá, né, nos hábitos mentais. Não adianta falar a página, porque cada edição tem páginas diferentes, né? Na minha, está na página 47, então é melhor ir pelo capítulo, o início do capítulo 4. É logo no início, hábitos mentais. Nem vou começar exatamente nessa primeira página, vamos para a segunda, onde está falando desde que no pensamento, acho que no segundo parágrafo da segunda folha, desde que no pensamento. Vocês chegaram lá? Se não chegar, não tem problema, eu vou dar uma leitura, porque acredito que é um ponto de partida muito bom para a nossa reflexão da noite, né? Desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente
deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Em decorrência das vivências anteriores, isso aí eu já dei uma puladinha, né? Não, continua, mas depois, porque eu anotei no caderno, não segui toda a sequência, né? Mas eu vou aqui ler e refletir. Acho que vocês conseguem pegar, né? Me desculpe, eu estou um pouquinho atacada da tosse hoje. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano, né? E segue. Vinculados aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Então, a relevância de estarmos dando a nossa atenção, o nosso cuidado ao pensamento. Sabendo que o pensamento é uma das grandes potências da alma. Quem já pôde ler Leon Denis, Problema do Ser e da Dor, né? Do Destino e da Dor, ele aborda essas potências da alma, o pensamento como uma dessas grandes potências. Para a visão espiritual, pensamento aqui não tem apenas a ver com cognição, raciocínio, mas as emoções, os sentimentos despertados com ideias, né? Imaginações, intuições estão neste mesmo pacote. Então, o pensamento aqui abarcando toda essa dinâmica psíquica, ok? Então, a importância, a relevância, quando a gente está buscando com a Joana, né? A gente está, quem está com Joana está realmente, acredito eu, muito interessado em fazer um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento, de autodescobrimento, autodesenvolvimento. Está interessado nesse tema, está interessado em fazer esse processo, fazer esse trabalho íntimo, esta cura também, não só a cura, mas o seu próprio progresso psíquico, né? Quem está com Joana está nessa busca. Então, nós temos que fazer esse mergulho, né, de conhecer essa nossa intimidade. O pensamento torna-se um ponto de relevância, que a gente tem que dirigir a nossa consciência, a nossa atenção para ele. O pensamento não define você. O que você pensa não é você, né? Isso é um trabalho mais a ver com a psicologia, né? O que a gente costuma crer que o pensar é o espírito, e não que pensar é um atributo, é uma das possibilidades do espírito. Há muito mais por trás do pensar. Tanto é que nós podemos pensar o pensamento. Olha que interessante. Eu posso pensar o que eu estou pensando. Eu posso refletir sobre o que eu estou pensando. Eu posso observar o que eu estou pensando. Eu posso tomar consciência sobre o que eu estou pensando. Então, há ainda um testemunho, um olhar maior sobre esta capacidade. Então, o pensamento é um atributo e não define o espírito. Então, isso já é importante para a gente perceber que é algo que a gente pode estudar e trabalhar, modificar. Essa é uma ferramenta que nos cabe orientá-la, cuidá-la, né? Mas ela não é o todo. Ela é uma parte da potência, ok? Então, há aí a consciência, que é algo muito mais elevado, essa consciência profunda, a Joana chama de self, que é essa essência máxima, né?
ela tem a capacidade de estar acima e por trás e à frente do pensar, a ponto de observar o que se pensa. Então, se ela pode observar, ela pode dominar, ela pode controlar, ela pode alterar o pensar, né? Isso é importante a gente já destacar. Então, esses pensamentos que possuímos, né, tem muito mais a ver com experiências do passado, aquisições, aprendizados. Tem muitas influências, a influência da nossa própria cultura, né? Influência das experiências das existências anteriores, principalmente as experiências mais marcantes, né? Isso tudo vai dar, né, um teor, um direcionamento, uma modalidade de pensar. Então, isso é importante destacar também, né, que o que nós estamos lidando é com consequências, com resultados, com um produto, né? Algo que vem sendo desenvolvido, vem crescendo ao longo de uma experiência e pode se estratificar, pode automatizar, pode tomar força e pode tomar uma identidade, se tornar um eu, a ponto de tomar as rédeas da nossa vida, nos governar, e a gente acabar ficando tão identificado com essas ideias, com esses pensamentos, que consideram que isso somos nós, né? Que é a nossa personalidade global, e não é, né? Mas por isso que a gente tem que estar atento que há certos pensamentos que ganham vida dentro de nós e que, por isso mesmo, têm um poder de governar, de tomar a frente, de conduzir, não é? Se tornam verdadeiras entidades. E é importante a gente estar sempre nesse processo de reflexão sobre nós mesmos, de autoobservação, trabalhando esse processo de autoconhecimento, especialmente com a ótica espiritual, porque autoconhecimento, muitas filosofias, muito da psicologia trabalha, mas é com a ótica espiritual que o autoconhecimento ganha uma outra dimensão, uma dimensão muito maior, que é a dimensão, é claro, da essência espiritual. Então, se conhecer na ótica espírita, não é só estar lidando com a personalidade ou subpersonalidades que possuímos na nossa intimidade, mas é também perceber que há necessidades profundas do self, né? Dessa essência espiritual que somos nós na profundidade. Então, se autoconhecer é também se conectar com as necessidades espirituais. Senão, nós vamos estar apenas no nível do ego, da personalidade, por isso que fica caduco, improdutivo o processo do conhecimento de nós mesmos. Então, né? Então aqui está falando da relevância de conhecer esses pensamentos que podem se tornar tão habituais, tão enraizados, tão arraigados, que vêm fazer a governância na nossa vida, especialmente aqueles ligados a diversas experiências traumáticas, entre os quais aqui nós vamos destacar com hoje tudo aquilo que gerou grandes frustrações, né? Aí a gente agora passa para esse tema da Joana. Frustrações e dependências, o tema para hoje. Quando fala aqui de dependência, não é a dependência, cigarro, comida, essas compulsões comportamentais. Aqui está falando das dependências nas relações, das dependências afetivas, mais especificamente, né? Então, é bom destacar aqui, vamos indo para esse item, né? Eu gostei muito de uma frase que eu acho que é a tônica e o resumo, né, desse item, que é o seguinte: o homem psicológico saudável não vive de recordações,
nem se atormenta com as aspirações. Então, se queremos trabalhar a nossa sanidade, a nossa saúde mental, é importantíssimo que nos localizemos no presente. Né? Nós estamos um único tempo, é o presente. E o único local, se eu posso chamar de local, é a nossa mente. Nós moramos na nossa mente. Né? Então, não tem a ver com morar na China, né? No Brasil, ou então está aqui no Rio de Janeiro, e o Bangu está incomodado com o calor de Bangu. Eu estou falando de Bangu porque é onde eu moro, né? Incomodado com esse calor de Bangu. Agora nem está calor, mas quando chega o verão, aí que a gente sabe o que é calor, né? Estou incomodado com o Bangu, né? E aí vem aquilo, eu quero sair daqui e morar numa outra cidadezinha, né? Perto de praia, algo mais fresco, né? Ok, você pode fazer a mudança, ou então quem puder, vai morar em Portugal, vai para os Estados Unidos, muita gente pensa e vai, né, para a Europa. Então, achando que o lugar é onde a gente mora, mas nós verdadeiramente moramos no nosso pensamento, né? Na nossa mente, melhor dizendo, nós moramos na nossa mente. É ela que dá a tônica da nossa vida. Então, eu posso estar em qualquer lugar geograficamente aqui nesse planeta e também posso estar no plano espiritual, né? E a minha residência, a minha casa, é a minha casa mental. Então, é a ela que define, ela que dá a tônica, né, da minha vida. Então, não importa onde eu vá morar. É claro que tudo bem, gente, nada demais. Escolher um lugar legal, né? Tudo bem, o conforto, as facilidades, né? Evidentemente. Mas se na mente você não estiver bem, né? Esse lugar não vai contribuir em praticamente nada, né? Ao contrário, pode até piorar. Lembro sempre de uma pessoa que estava numa fase muito deprimida e aí ganhou de presente uma passagem. Acho que eu já devo ter partilhado isso com vocês, mas eu vou estar repetindo, né? Uma passagem para Paris, né? Então, sonho de muita gente, inclusive um dos meus, né? Conhecer a Europa e passear por Paris, né? Tenho essa pretensão um dia. E ela foi, né? Mas, gente, imagina, ela estava na Torre Eiffel chorando, assim, passando mal. Então, aquilo não acrescentou, não trouxe a ela, né, satisfação, prazer e alegria. Ao contrário, se tornou um lugar de tristeza. Né? Então, a gente mora na nossa mente. E essas tristezas, né, esse mal-estar, tem muito a ver com frustrações. As frustrações estão sempre ligadas ao passado. Não, quem está extremamente vinculado ao seu passado, tendo diversas recordações, né, traumas, saudades, inclusive saudade, né? E quando ela fala aqui, não é aquela saudade natural, né? Nossa, que certas recordações, certas coisas que vivemos foram tão importantes, né, para o nosso caminhar, acrescentou a nossa vida. Não, né? Quando ela está falando aqui é aquela intenção, aquela vivência, aquela profundidade tal, que a pessoa praticamente fica assaltada, roubada naquele tempo, vinculada, né, amarrada àquele tempo. Então, não basta ter uma memória. A gente, claro, não esquecemos. Essa é outra ilusão, né? Esquece, passa uma borracha. Isso não tem como, não há possibilidade de esquecer. O que acontece são esses mecanismos fisiológicos, que eu não vou entrar aqui, até porque não é muito a minha área, né? Nessas regiões da memória, no nosso cérebro e tudo mais, tem aí um mecanismo. Sabe-se que é mais fácil eu recordar o que eu estava comendo em 11 de setembro, quando teve aquela queda, né, das Torres Gêmeas, em que lugar que eu estava,
o que eu estava comendo naquele dia, é mais fácil para mim recordar do que eu lembrar o que eu almocei na terça-feira da semana passada, né? Eu não consigo recordar, mas eu consigo recordar o que eu almocei naquele 11 de setembro, né? Por quê? Então, assim, há uma seletividade natural e necessária em algumas coisas com o tempo serem esquecidas, aspas, né, dentro do processo da memória, e outras que são consideradas relevantes, nosso cérebro entender que precisa manter mais ativo, né? Então, o que eu comi ontem, depois de uns 2, 3 dias, já não é tão importante. Não acrescenta nada que eu vesti ou que me falaram assim no dia a dia, no bate-papo, né? Mas é uma situação que para mim foi considerada extremamente estressora ou significativa, que tem aí um relevo emocional, o cérebro entende que precisa manter mais tempo, né? Ou então que eu vivo recordando, ele entende que isso é importante, né? Então, daí o cuidado da gente não estar o tempo todo lá presa às memórias do passado, recordando o tempo todo, porque o cérebro ele entende que isso é relevante e vai ficar ali trazendo quase que automaticamente para você aquelas imagens, aquelas sensações, aqueles sentimentos, né? Uma coisa, gente, né, que é importante, a gente não pode dar memória, né? A não ser tem essa seletividade aí, mas não é uma perda, é algo como se guardasse, né, em arquivos, né? O que é não tão relevante e aquilo que é mais importante deixa em outros arquivos mais próximos. Alguma coisa assim, se eu posso colocar dessa maneira, né? Eu posso, por exemplo, pedir a vocês que vocês me digam o que é um limão, né? Então, pela memória, vocês vão definir um limão, vão imaginar um limão e tudo mais. A outra é você não só saber o que é um limão, ver a imagem do limão e se perceber cortando o limão, sentindo o cheiro do limão, espremendo o limão, levando à boca o limão. Essa é a diferença. Então, muitas vezes, nós vamos recordar situações do passado, mas com essa força, com essa energia, mastigando os detalhes, né? Então, aquilo que me falaram, que me fizeram, aquilo que me afetou, o que aquilo trouxe de consequências para mim, o que eu senti naquela hora, e você vai com tanta ênfase, com tanto empenho, que você não só tem a recordação da imagem, né? Mas você revive todos os sentimentos. Isso é o que quer dizer ressentir-se, né, gente? Isso quer dizer ressentimento, é sentir novamente. Então, se você sente novamente, então todos os mecanismos fisiológicos, né, das sinapses, as questões neuroquímicas são de novo revivenciadas. Então, se você sente uma tristeza, né, aqui de novo, isso vai alterar o funcionamento do seu organismo. Se você sente raiva, se você sente ódio, se você sente mágoa, se você revive, novamente esses mecanismos vão ser acionados, né? Então, isso para Joana e para ninguém, né? E nem para o mundo da psicologia, isso é salutar, é saudável. O passado só importa quando a gente olha para ele como lição, como aprendizado, e podemos pegar e extrair o que é importante, o que podemos utilizar com vistas ao hoje e também ao futuro. Então, ela fala assim: o indivíduo está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório. É aqui, agora, nesse instante, nesse exato momento, que eu estou fazendo escolhas, né? Se eu penso naquilo, se eu não penso, se eu acredito, se eu desacredito, se eu vou vestir, se eu vou deixar de vestir alguma coisa, se eu vou comer, eu vou deixar de comer, se eu vou falar, se eu vou deixar de falar, se eu vou dormir, se eu vou trabalhar, se eu vou estudar. Eu estou agora, aqui agora, tomando uma decisão.
Então, o único momento que existe é o presente. Esse é o único que existe. Eu posso, pela via da criatividade, da imaginação, pensar o futuro, né? Mas eu não vivo no futuro. Pelo menos não deveria viver no futuro, porque muitos de nós vivemos no futuro. E essa vivência no futuro chama-se ansiedade, né? Que é a outra também. Eu posso imaginar uma situação no futuro e, ao invés de só imaginar e me preparar ou me planejar, que é o ideal, não é? Desenhar, fazer um projeto, que é o ideal, eu posso mergulhar com aquela história do limão, né? Eu vou descascar o limão, vou espremer o limão e vou cheirar o limão e vou beber o limão. Isso quer dizer o quê? A pessoa pode projetar o futuro com ênfase, com energia, né? E o que ela vai fazer? Né? Vai fazer com que sentimentos que ela deveria experimentar caso o fato acontecesse, ela experimenta agora. É a questão, por exemplo, das fobias, né? Mais especificamente, nem é tanto fobia, né? Mas mais especificamente o pânico, né? Só de você sentir a ideia de que algo possa ocorrer ou ter imaginado por muito tempo uma preocupação qualquer, um receio qualquer, e isso ter tido uma ênfase para você, que você pode desenvolver sensações aqui e agora, né? Então, sentir o medo apavorante. Eu vou sair, já pensou se tem um ladrão ali, né, e pode me assaltar e me dar um tiro? Então você já começa, se você vai com aquilo com ênfase, a sentir aqui e agora, né, tudo que o medo traz para o seu corpo. Então, a gente não pode, isso não é saudável, estar voltando a rememorar com ênfase, né, o passado, com todos os gostos de espremer aquele limão, e também nem espremer o limão, chupar o limão antes do limão ser dado presente, ok? Nossa mente ela é tão potente que não precisa existir a realidade para a gente ter uma. A gente tem uma dentro de nós. Por isso que eu falo que a gente mora na nossa mente. É essa realidade que eu construí, eu resido nela, né? Então, se eu colocar que eu sou uma pessoa incapaz, uma pessoa de insucesso, eu vou morar dentro do insucesso. Se eu vivo dizendo que a sorte não me visita, que eu sou uma azarada, eu vou viver dentro desse azar. Né? Que eu não sou uma pessoa amada, que eu sou rejeitada pelo mundo, eu vou viver na rejeição. Né? Se eu penso que o mundo é perigoso demais, que as pessoas não são confiáveis, eu vou viver sempre na desconfiança. Né? Então, se eu duvido de Deus, eu vou viver na insegurança. Então, é tudo isso que a minha mente pode construir e eu moro nela. Né? Então, nós estamos sempre aqui, né, no nosso mundo mental. Então, a gente tem que ter cuidado, porque não é só imaginar ou pensar. Nós podemos sentir, as emoções, os sentimentos acompanham e dão a coloração às ideias. Né? Mas o que seria a frustração aí? Né? Justamente uma projeção da nossa mente, primeiramente. Né? A gente vai projetar aí determinadas expectativas, e quando essas expectativas não são alcançadas, vem esse sentimento, né, de frustração, que carrega aí, né, um quanto de tristeza, carrega decepção, pode trazer a mágoa, né? Uma emoção vai puxando muitas outras. Então, isso vai virar um caldeirão. Se você não tiver atento, tendo cuidado, você vai ficar mergulhado nesse caldeirão de emoções. Né? Então, a gente precisa projetar, claro, desenhar a nossa vida, mas buscar fazer isso percebendo que nós temos condições que vão nos permitir chegar lá ou não o temos e que vamos precisar desenvolver essas condições primeiro. E também, se essa coisa que eu quero, que eu desejo, que eu anseio,
isso tem a ver única e exclusivamente com o que eu posso fazer, minha responsabilidade única, ou se depende de uma série de fatores. Por exemplo, uma coisa simples. Ah, vou tirar férias, né? Uma só semaninha de férias, lá, consegui, ou 15 dias. Então eu quero ir para a praia com as crianças, né? E o meu marido. Aí a gente, nossa, né? Prepara tudo, aluga a casa, aquelas coisas todas e vamos para a viagem. Só que pode chegar lá e o tempo dá uma virada, né? E ficar justamente aquela semana toda chuvosa, não é? Eu planejei a viagem, mas eu não planejo a chuva. A chuva pode acontecer, né? E o que a vida mais faz com a gente, especialmente a vida material, é nos frustrar, gente, né? Eu quero ir para um local e, de repente, eu posso pegar um engarrafamento e me atrasar, né? E quando isso se trata de relacionamento, fica mais complicado ainda, né? Então eu tenho lá, sei lá, eu aqui de novo com a minha fantasia feminina, né? Que eu acho que vocês não tiveram isso, mas eu tive. Então aquela idealização do príncipe encantado, eu passei por isso, né? E aí você idealiza o príncipe encantado. Eu idealizei, né? O príncipe encantado e tal, que eu também não sou uma princesa encantada, eu esqueci de verificar isso, né? E a vida não poderia me trazer um príncipe encantado, se eu também não sou uma princesa encantada. E então, vem aquele que pode vir, né? O que as minhas necessidades atraíram, né? O meu planejamento reencarnatório, uma série de aspectos vão trazer essa relação aí, né? É, e eu muitas vezes nem conheço os aspectos inconscientes que me levam a me interessar e entrar no caminho de determinadas pessoas ou atrair determinadas pessoas à minha vida. Mas isso aí é um outro assunto longo que não vai dar para falar aqui. Enfim, eu tenho lá meu ideal de relacionamento, né? Sou romântica, gosto de receber flores, gosto de ouvir música romântica, mãozinha para passear, essas coisas todas. Mas pode ser que o rapaz em questão não tenha tanto, não gosta tanto desses filmes, não curte muito esse tipo de música. Adora um futebol, né? Ele preferia estar num domingo ou um sábado jogando com os amigos, né? E tem talvez uma perspectiva mais de carreira, de lutar pela carreira, do que pensar, por exemplo, em casar comigo numa igreja, não é? Então, isso é uma frustração. Dependendo de como eu estou, eu posso trazer isso como um trauma, gente. Né? Imagina, essa pessoa não ficou na minha vida, não deu certo, ou não atendeu as minhas expectativas, ou eu casei e continua não atendendo as minhas expectativas, eu vivia frustrada, né? Magoada, chateada, aborrecida, mal-humorada, né? Mas será que eu estou lidando com uma realidade? Eu estou encarando as questões como eu precisava encarar? Será que eu não estou caindo na ilusão? Ou seja, gente, frustração tem várias causas para frustrações, mas principalmente são essas ideias que a gente coloca, né, na nossa cabeça de que o mundo tem que ser do nosso jeito. Tinha até uma música do Guilherme Arantes antiga que falava isso, né? Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. E não é. Né? Às vezes, sim, às vezes a gente consegue, a gente planeja algumas coisas que dependem de nós, né? E está no nosso caminho essa conquista, temos métodos, uma série de coisas, e ela vem. Né? E por muito trabalho, muito suor, né? Né? Porque muita gente também, às vezes, não consegue, fica frustrado, mas também não luta. Corre premiado, o prêmio não vem. Né? Porque você tem que fazer uma parte que você não fez. Então, não vai chegar. E, às vezes, calha de olhar para o outro está realizando, o outro está acontecendo e você não, e você fica frustrado, com inveja e tudo mais, que ela aqui está falando, né? Então, gente, eu não sei, acho que o meu horário já deve ter chegado aí, né? Nós vamos parar nesse momento, é claro que não está fechada essa conversa, para que o grupo comece agora a fazer essa troca, trazer aí a contribuição e a gente perceber o que nós podemos extrair mais um pouco dessas lições. Tá ok? Ah, desculpe que aqui eu tenho uma igreja ao lado e eles começaram o culto agora, então vocês devem estar ouvindo a música, depois vai ouvir a prece deles,
né? Eles fazem com muita ênfase, com muita energia, esse contato com o divino, tá bom? Opa, vamos botar o tema então para eles também.